Nobres alunos, de volta para a quinta parte da aula do domingo. Hoje, dia 21 de março de 2021, pelo CEPEP, a disciplina Gestão Aplicada 2, professor Eric Brasil. Turmas Eletrotécnica 18 e Mecânica 10 de Paracuru, os melhores. Sempre uma honra, um prazer e um privilégio. No bloco anterior, os colegas lançavam aqui contribuições, informações e sugestões, né, a respeito da melhoria do quadro geral. Estamos falando de gestão aplicada, administração aplicada, como aplicar melhor esses conceitos que envolvem o planejamento, o controle. No caso de vocês, eletrotécnicos e técnicos em mecânica, a manutenção, a prestação de serviço e tantas outras atividades. Sabemos que, se formos fazer uma comparação, o país é uma grande empresa, o Estado da Federação é uma grande empresa, o município é uma grande empresa, não é? E mesmo as grandes empresas, pequenas e médias, são organizações que precisam ser gerenciadas, administradas, é necessária a tomada de decisão, é necessário fazer escolhas, é necessário, obviamente, assumir responsabilidades, procurar ser mais eficiente, mais eficaz, mais efetivo, mesmo que a perfeição não possa ser alcançada, mas nós podemos otimizar os processos, melhorar os procedimentos, até encontrar a nossa the best way, ou seja, a melhor forma, o melhor jeito de desenvolver as tarefas, de desenvolver os serviços, de trabalhar, não é? De agir, de se comportar. Não é fácil, é sempre desafiador, porque nós somos seres imperfeitos, seres humanos em melhoria contínua, em treinamento contínuo, em desenvolvimento contínuo, mas para aqueles que são verdadeiros cidadãos e cidadãs que têm boa vontade, que estudam, que se qualificam, que buscam um curso técnico como esse, que em pleno domingo pela manhã estão aqui estudando, porque essa aula é ao vivo, não é? Ou que vão assistir as gravações depois, porque essa aula também está sendo gravada, já demonstram que tem boa vontade, que tem caráter, que querem alguma coisa da vida, seja profissional, seja pessoal, e que sim, vão construir, já estão construindo o seu legado, a sua participação, a sua contribuição. Muito bem, meus amigos, então, prosseguindo aqui nos nossos conteúdos, falamos e abordamos a administração científica, e eu abordo também a questão do estudo de tempos e movimentos, tempos e métodos. Para quem fez a disciplina anterior de gestão aplicada 1, cheguei a comentar, mas agora eu vou fortalecer esse comentário. Estudo de tempos e movimentos. Falamos aqui da The Best Way, da busca da eficiência. Não é apenas você fazer, ou querer fazer, ou até ter boas decisões, mas também há necessidade de executar alguma coisa, de executar da maneira mais profissional. E aí, no livro que eu citei para vocês, que é opcional, mas você pode procurar. Você pode procurar na internet o livro que eu citei. Existe a possibilidade, Princípios de Administração Científica, onde você vai se deparar com uma passagem. O autor desse livro é o Taylor. Taylor em pessoa. O Frederick Taylor escreveu esse livro. Mas ele tinha muitos engenheiros e administradores parceiros. E um dos parceiros dele, chamado Gilbert, também um grande engenheiro, grande administrador, ele demonstrou uma coisa espetacular. Ele começou a fazer um estudo a respeito da eficiência do trabalho, do trabalhador, das tarefas. E ele enxergou que algumas tarefas, alguns procedimentos levavam muito tempo, consumiam muitos recursos, muitas horas. E aí eles pensaram, será que não é possível melhorar a eficiência de tudo isso, usando técnicas científicas de administração? Chegaram à conclusão que sim. Felizmente é possível melhorar, mesmo coisas que você acha que não podem ser melhoradas, não é? Que porque já tivemos aí durante muito tempo a execução daquelas tarefas daquela mesma forma. É possível fazer um estudo de tempos e movimentos,
também chamado estudo de tempos e métodos, certo? Esse tipo de estudo ele permite identificar quais são as ineficiências que geram desperdício, que geram retrabalho, que geram, por assim dizer, custos mais elevados, e fazer uma redução de custos, e fazer uma melhoria na velocidade, e produzir um serviço que seja, que tenha mais rendimento, por assim dizer. Professor, como é que eu posso fazer isso? O Taylor e o Gilbert, eles pensaram em estudar. Não estudar só através da leitura. A gente fala de estudar, a gente pensa que estudar é só ler, né? Não. Estudar também significa pesquisar. Então, eles começaram a pesquisar como é que os operários trabalhavam, se eles estavam precisando de alguma ajuda, se tinha ali algum gargalo, alguma interrupção. E aí eles pegaram alguns exemplos. E o exemplo que eu até já citei, mas que nem todos escutaram, porque nem todos estavam aqui com esses estudos ainda, mas foi que uma das escolhas foi o ofício do pedreiro. O pedreiro, ou o mestre de obras, ou auxiliar de pedreiro, ou aquele que tem a capacidade de preparar argamassas, de assentar tijolos, de levantar paredes e muros, né? Esse ofício de pedreiro ele é centenário, na verdade é milenar. Se você voltar no tempo, na época de Jesus já tinha pedreiro, na época de Moisés já tinha pedreiro. Se você voltar 3.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos no tempo, já tinha pedreiro trabalhando. E a forma de trabalho do pedreiro ela não mudou muito de lá para cá. Durante milênios, mais ou menos, que esse ofício, ou pelo menos algumas tarefas, são muito parecidas, né? Tem a trolha, né, que é aquela colher do pedreiro, tem a argamassa, não é, que é preparada, aí depende da região, mas eles preparam o que precisa fazer, que serve para unir um bloco com o outro. Tem os tijolos, que podem ser de vários materiais, de argila, de calcário, mas isso não mudou muito. E o Taylor ficou curioso, como cientista que era, como administrador que era, como engenheiro que era, o Gilbert também, e começaram a observar que o pedreiro, apesar de ter uma profissão consolidada, ele tinha muito desperdício, acabava desperdiçando muito tempo, tinha muitos movimentos desnecessários, muito desperdício de material. Fizeram um estudo científico e chegaram à conclusão que um pedreiro mediano, com capacidade média, nem era o melhor, nem era o pior pedreiro, era o mediano, a maioria é mediano, tinha a capacidade de assentar 120 tijolos por dia. Então, o pedreiro assentava 120 tijolos por dia, para levantar uma parede ou qualquer outra coisa. E dentro desse estudo, eles começaram a orientar esses operários para que eles pudessem ser mais eficientes, oferecendo a eles ganhos de produtividade, participação nos lucros da empresa, bonificações. E aí os pedreiros começaram a se animar mais. E junto com os engenheiros, eles começaram a desenvolver novas técnicas. E essas novas técnicas permitiram que um pedreiro mediano, não era o melhor nem era o pior, mediano, pudesse assentar não 120 tijolos por dia, mas sim 360 tijolos por hora. Então, um pedreiro que ele trabalha motivado, orientado, de maneira científica, tecnicamente organizado, ele consegue, num bom dia de trabalho, num bom ritmo, em apenas 1 hora, assentar 360 tijolos. Antes desse estudo, só conseguia fazer 120, assentar 120 tijolos por dia. E agora consegue assentar 360 tijolos por hora. Houve um ganho espetacular de produtividade. Isso mostra como a administração é importante, não é?
Mas, professor, então por que todos os operários não trabalham nesse ritmo? Infelizmente, porque nem todas as empresas, nem todos os patrões querem recompensar, querem pagar, querem apoiar. Então, às vezes, o operário não trabalha e não é tão eficiente quanto poderia ser, porque tem salários baixos, porque não tem as ferramentas adequadas, porque não enxerga ali uma perspectiva muito grande. Ele fica raciocinando assim, rapaz, se eu trabalhar, se eu colocar os 120 tijolos, eu vou ganhar a mesma coisa se eu botar 360. Se eu fizer, num dia de trabalho, 120 tijolos por dia, tá bom, o patrão me paga. Se eu fizer 360 por hora, ele vai explorar ainda mais, eu vou me desgastar, vou me exaurir, e só a empresa ganha, não ganho nada. Então, há necessidade, dentro da administração científica, de ter a participação nos resultados, de distribuir os lucros da empresa para o trabalhador também, de dar treinamento a ele, de dar segurança a ele, de dar a ele boas orientações, de maneira constante, acompanhamento, não é? Tudo isso sendo oferecido, boas ferramentas, boas bonificações, reconhecimento, boa estrutura, ele se torna mais produtivo. Então, esse é o estudo de tempos e movimentos ou tempos e métodos que acaba combatendo o desperdício da indústria, da construção civil, até do comércio. Os Estados Unidos da América, há 100 anos atrás, 120 anos atrás, era um país parecido com o Brasil. Cheio de corrupção, cheio de ineficiências, cheio de retrabalho. A justiça americana era comprada, os policiais americanos eram corruptos, o governo americano era ineficiente, os operários americanos produziam pouco, os salários eram baixos. Não era um país bom, tão bom como hoje. Claro que até hoje os Estados Unidos é cheio de problemas, cheio de racismo, cheio de ineficiência, sabemos disso, mas é um país rico. É um país tão rico que hoje consegue vacinar toda a população até o mês de julho. Fiquei tão feliz porque estava vendo que os Estados Unidos têm tanta vacina agora que se você for estrangeiro, brasileiro, por exemplo, que estiver lá agora, você é vacinado. Está cheio de brasileiro aí já dizendo que se vacinou simplesmente porque estava lá nos Estados Unidos. Quer dizer, o cara é estrangeiro, nem americano é, e se vacinou. Porque eles têm a disponibilidade de vacina. O jornalista que trabalha lá nos Estados Unidos, o cara sendo brasileiro, está vacinado. Alguns artistas brasileiros que estão lá agora, nesse momento, estão vacinados, porque eles têm um ganho de eficiência grande. Isso vale para a construção civil, isso vale para a área da saúde, isso vale para a administração pública. Lá nos Estados Unidos, há 100 anos atrás, há 120 anos atrás, eles, para construir, a cada 2 ou 3 prédios que eles construíam, só de desperdício de material, dava para construir outro. Há 120 anos atrás, os juízes americanos eram corruptos. Há 120 anos atrás, o governo americano era fraco, não conseguia ser eficiente. Há 120 anos atrás, os operários faziam corpo mole porque ganhavam pouco, porque não eram respeitados. Hoje, essas coisas mudaram, porque os Estados Unidos investiram em uma coisa chamada administração, gestão profissional. O Frederick Taylor, aí com seus estudos, o Gilbert aí com seus estudos, o Ford aí com seus estudos, acabaram incentivando não só as fábricas, não só as indústrias, mas também as outras empresas e até os governos a melhorar a sua eficiência, a fazer o seu The Best Way. Se você assistir filmes americanos da época dos anos 1920, 1930, você vai perceber como eles tinham problemas. Assista um filme, vou até indicar aqui, tem alunos que me indicam filmes também, eu já sei, me indicou um filme legal aí, vou indicar um filme legal aí para todos, caso queiram. Os Intocáveis. Os Intocáveis é um filme do Brian De Palma, né, que tem aí vários policiais e eles combatem o crime.
lá em Chicago, nos Estados Unidos, numa época onde o maior bandido americano era o Al Capone, né? E aí, Intocáveis, não vá confundir com outro filme, que tem um filme com esse mesmo nome, Os Intocáveis, mas é um filme que foi produzido nos anos 80, mas que retrata os Estados Unidos dos anos de 1930, que mostra que, naquela época, a justiça americana era toda comprada, que, naquela época, a polícia americana, a maior parte era corrupta, que naquela época o crime organizado era que mandava. E um dos principais criminosos daquela época era o Al Capone. Ninguém conseguia prender o Al Capone. Al Capone, ele matava, roubava, traficava. E aí, desesperados, o governo americano começou a criar eficiência maior no serviço público. Começou a contratar policiais que fossem comprovadamente honestos. E aí tem até a história de um policial verdadeiro, ele até existiu, chamado Eliot Ness, né, que aparece no filme, que eu estou citando, que ele é chamado para ir lá para Chicago, para resolver as coisas. E quando ele chega lá, ele percebe que a própria polícia de Chicago, o próprio chefe de polícia, é corrupto. E aí começa a sabotar os trabalhos do Eliot Ness. E ele é ridicularizado, ele mesmo sendo um cara preparado, mas ele é honesto, ele não consegue trabalhar. Até que eles descobrem mecanismos de como combater o crime, né? Eles produzem a chamada lei seca. Esse negócio de lei seca não é invenção de brasileiro, não. Começou lá nos Estados Unidos, porque o Al Capone, ele vendia muitas bebidas, e quando eles impuseram a lei seca, o crime ficou sem poder se financiar. E a população teve que entender que tinha que parar de beber, por enquanto, para não financiar o crime organizado, porque naquele tempo não era droga, tipo crack, tipo cocaína, tipo maconha, não. Na época, o que movimentava muito a economia do crime organizado era a bebida alcoólica. Mesmo assim, muita coisa teve que ser feita. E eles criaram agências, depois foi criado o FBI, muito tempo depois foi criado o FBI, foram criadas agências para que a polícia, para que a justiça pudessem voltar a serem mais assertivas, né? Que a população também pudesse contribuir, que os governantes também pudessem contribuir, que as empresas americanas também fossem mais eficientes. Então, dessa época para cá, de 1920, 1930 para cá, os Estados Unidos melhoraram muito, apesar de ainda terem problemas, mas eles buscaram, não na política, mas sim na administração. Tanto verdade que todo governante americano ele é cobrado de ser um bom gestor, de ser um bom administrador. Não é? Então, eles conseguiram minimizar os problemas, mitigar os problemas. E aí eu até recomendo que você assista o filme, caso queira, chamado Os Intocáveis, tá certo? Diga, Jaciel, pode falar. Professor, aquele filme que eu indiquei lá para o professor assistir é um filme que fala sobre a questão da pena de morte nos Estados Unidos, né? Aquele homem ali que está lá na foto lá, ele é um professor. Então, ele não é só um professor, como ele faz parte também de um grupo protestante, né? Que ele é contra a pena de morte. E aí ele vai para uma festa e uma das alunas dele começa a seduzir ele, né? Ele começa a beber, ele bebe muito e fica fora de si. Aí essa aluna aproveita para assediar ele e ele vai e cai, né, na armadilha dela e termina tendo um caso com ele naquele momento ali na festa, no banheiro do local onde ele estava. E ela, no outro dia, vai denunciar ele como estupro. Só que no momento lá, ela pede para ele arranhar ela, ele bêbado vai e faz sem saber que era uma armação da aluna. E aí, lá nos Estados Unidos, estupro é pena de morte. E aí, ele é preso, né, porque ele fez esse tipo de abuso
ele foi denunciado como foi um aborto, mas não foi. Foi ela que quis e tudo. Mas aí, moral da história, o que acontece? Ele, como é contra a pena de morte, ele tem um grupo, né, protestante que sempre está fazendo protesto do governo para que acabe com essa lei. E aí, quando ele é preso por esse motivo aí do estupro, ele aproveita aquela mulher advogada dele, mas tem uma amiga dele também que é professora. Ela descobre que ela está com câncer. Aí ela aproveita que está na fase terminal e simula uma tentativa de homicídio a ela. Então, ela filma tudo, né? Como se fosse alguém que fez aquilo, matou ela, mas ela mesmo que montou tudo. E aí ela filma para poder provar a justiça, que às vezes a justiça erra, condenando pessoas inocentes à pena de morte. Então, esse filme, professor, eu acho que foi até... eu tinha o DVD dele. São duas, a parte 1 e parte 2. Só que eu emprestei um colega porque eu achei um filme muito interessante, que a gente vê que a nossa justiça é falha, né? Até mesmo uma grande potência como é os Estados Unidos, a justiça ainda falha, que às vezes eles condenam pessoas, né, inocentes e leva até a morte aquelas pessoas. Então ele tenta provar que a justiça é falha e ele é perseguido pelos governantes, né, os que apoiam isso. Então, é um filme, professor, muito bom. No final, ele é condenado à morte, só que tem esse vídeo dessa amiga dele, que gosta muito dele, que ela fez esse vídeo, ela morre pelo câncer, não pelo que ela tentou mostrar que foi alguém que matou ela. E esse alguém, que era ele, é condenado à morte, sendo que depois eles levam o vídeo e apresentam à justiça que não foi ele que matou, foi ela mesma se matou devido ao câncer que ela tinha. Só que ela usou esse final, o final da vida dela devido ao câncer, para poder fazer esse vídeo e mostrar que a justiça falha. Só que quando tem uma pessoa que ela deixa escondido, né, que aparece no final do filme, para apresentar a fita ao juiz, para ele poder não condenar o professor, o carro quebra no meio do caminho e ele não chega a tempo, e aí o professor é condenado e é morto devido a isso aí. Mas quando o juiz vê a fita, já é tarde, o cara já foi condenado e já foi morto. Mas foi muito bom. Tem algumas produções, não é todo filme, mas tem alguns filmes, né, que são muito bem produzidos, que servem também de lição, de inspiração, e que a gente deve procurá-los. Né? Hoje em dia, a gente se liga muito no filme como diversão, como entretenimento. Legal, você tem o direito de se divertir, né, de se entreter, mas tem alguns filmes que nós poderíamos procurar, buscar até, que também servem de instrução, servem de educação, servem de reflexão, que tem bons roteiros, que tem bons atores, né? Que tem uma boa produção, não no sentido de efeitos especiais, mas sim do conteúdo, dos diálogos, né? E aí, gostei, Jaciel, da sua dica, tá certo? Depois, se quiser indicar aí no grupo para os colegas, pode indicar, porque coisas que vêm para somar, né, contribuem para a gente. Professor. Eu vou já fazer alguns comentários a respeito disso, mas eu vou também responder aqui as perguntas do bate-papo. Vamos ver aqui no bate-papo, tem colegas escrevendo. A Antônio Aldemir. Em algumas empresas que trabalhei, eles pagam o PL, que é a participação no lucro da empresa. Ótimo. E também algumas, além de ter essas bonificações, ainda trabalham numa carga horária menor que 8 horas e ainda assim produzem muito. Com certeza, né? Gostei aqui da contribuição do Antônio Aldemir. Verdade. Às vezes, eu sou incentivado. Se eu sei que eu vou ter participação nos lucros da empresa, mesmo que eu não seja dono da empresa, eu sou funcionário, mas eu vou trabalhar com muito mais vigor, com muito mais motivação, com muito mais interesse, porque eu não estou trabalhando apenas para o patrão, estou trabalhando também para mim, para toda a sociedade, porque eu participo daqueles resultados, não ganho apenas o salário, ganho também a participação nos resultados. Então, eu quero que a empresa esteja bem, esteja saudável, esteja lucrando, porque eu também vou participar disso. E o colega diz ainda, Antônio Aldemir, muito obrigado pela sua participação, Antônio Aldemir, que algumas empresas
tem uma carga de trabalho menor do que 8 horas e ainda assim você produz muito, porque produz motivado, produz incentivado, né? E mantém ainda os mesmos salários ou até rendimentos maiores. Não é só uma questão de tempo, de você ficar ali preso 8 horas. Não, às vezes você consegue, dentro de 6, 7 horas, fazer até mais do que faria em 8 horas se você estiver trabalhando com plenas condições, né? Muito legal aí a participação. Márcio Caetano fazendo uma solicitação. Professor, repete para mim o nome do livro do Taylor, por favor. Eu vou escrever aqui o nome do livro, tá certo? Eu vou escrever aqui no bate-papo, Márcio Caetano. O livro, que é de interesse de todos vocês, pode ser baixado gratuitamente na internet. Livro Princípios de Administração Científica. Certo? O autor do livro, Científica. O autor do livro é o Frederick Taylor. Esse livro, hoje em dia, é de domínio público. Você consegue um PDF dele na internet se você procurar no Google. Muito bom, muito indicado para quem quer aprender mais, certo? Não é leitura obrigatória, mas é uma leitura super indicada para você. Tem mais colegas falando aqui. Valnei Vieira, professor, dentro disso que o senhor está falando, nessa mesma época existiam muitas greves, onde os serviços essenciais como a coleta de lixo ficou parada, onde as ruas eram podres, cheias de lixo, e também foi criado um dos maiores sindicatos nos Estados Unidos, que é o Sindicato dos Caminhoneiros. Olha aí, que bacana essa contribuição aqui do Valnei Vieira, tá certo? Tem muitos colegas contribuindo, eu gosto disso, isso pontua para vocês. Valnei, é verdade, né? Às vezes nós falamos mal dos sindicatos, às vezes não queremos sindicatos, e esquecemos que o sindicato foi feito justamente para defender os interesses das categorias. Lembrando que não existem apenas sindicatos de trabalhadores, também existem sindicatos patronais. Tanto existem sindicatos que protegem o direito dos trabalhadores, quanto existem sindicatos que protegem os direitos das empresas. E eu quero fazer aqui uma observação, e aí já é um puxão de orelha para os brasileiros, né, para todos nós. Por que que nós estamos deixando os sindicatos morrerem? Alguns dizem, professor, porque é corrupto, professor, porque tem muitos sindicalistas que só fazem beneficiar a si mesmos. É verdade, senhores, eu sei que tem corrupção, mas tem corrupção em todas as instituições. Se você for para a igreja, tem corruptos dentro da igreja. Se você for para o governo, tem corruptos dentro do governo. Se você for para empresas privadas, tem corruptos em empresas privadas. Se você for para ONGs, tem ONGs que são sérias e tem ONGs que são corruptas. Sindicato é do mesmo jeito. Tem sindicato que é corrupto, tem sindicato que é honesto. Mas não é porque existam sindicatos corruptos que você vai destruir os honestos também. Então, o Brasil, de uns tempos para cá, está destruindo todos os sindicatos. Por que que nós estamos fazendo isso? Me respondam. E não é de agora, não é só desse governo, não. Desde o governo Temer, os sindicatos brasileiros estão sendo desmantelados, destruídos. Nós deixamos duas coisas acontecerem no Brasil e nós não dissemos nada. Nós ficamos só olhando. A primeira coisa foi que, no governo Temer, a contribuição sindical obrigatória foi abolida. O que é que isso significa? Significa que todo trabalhador de carteira assinada, ele, durante um ano de trabalho, ele pagava o equivalente a um dia de trabalho para o sindicato. E isso financiava os sindicatos, dava força e dava voz para os sindicatos. Aí muito trabalhador foi a favor, porque disse, não, mas se eu não quero dar meu dinheiro para ninguém, né? Mas, meu amigo, eram os sindicatos que representavam os seus interesses. Eram eles que iam para as ruas, eram eles que reclamavam das empresas quando tinham condições abusivas, eram eles que pressionavam os governos. Agora não tem mais, agora você tem que ir pessoalmente para as ruas e ninguém está indo por causa da pandemia. Então, o sindicato é importante. Você deve cobrar, claro, prestação de contas,
você deve visitar a sede do seu sindicato, você deve conhecer os dirigentes do seu sindicato, mas acabar com eles, meu amigo, acabar com a fonte que alimentava eles, eles vão morrer. Entende? E quem é que vai proteger o trabalhador? A empresa, o empresário, por iniciativa própria, vai proteger o trabalhador? O empresário vai proteger primeiro os interesses dele, depois, se sobrar tempo, espaço e recursos, vai pensar no trabalhador. Quem protege os interesses do trabalhador é o sindicato de cada categoria. Dos professores, tem sindicato. Dos metalúrgicos, tem sindicato. Dos médicos, tem sindicato. Cada categoria profissional, já te dou a palavra, Wagner, tem uma representação. E se não tem, era para ter, porque tem algumas profissões que até hoje não tem um sindicato. E aí eu quero lembrar que sindicato não é só coisa de trabalhador, é coisa de patrão também. Existem os chamados sindicatos patronais. As empresas também têm grupos que defendem os interesses dela perante a sociedade, perante os governos. E esses grupos são super importantes para poder negociar salários, para fazer acordos. Se você deixar o acordo só na mão do patrão e do empregado, o patrão vai esmagar o empregado, porque normalmente ele é a parte mais forte. E aí ele diz assim, não, mas você aceitou ganhar pouco. Você não aceitou, não. É porque só tinha esse emprego, e aí você teve que pagar suas contas e sustentar a sua família. Se tivesse o sindicato, ele ia pressionar para que o piso salarial da sua categoria fosse respeitado. Por exemplo, tem o salário mínimo, mas tem algumas categorias profissionais que têm um piso salarial. Mesmo que o salário mínimo seja R$ 1.100, tem profissões que é obrigado por lei, e isso que impressiona o sindicato, a te pagar R$ 2.000, a te pagar R$ 3.000. E se não tiver, você vai ficar à mercê dos interesses daquela empresa, certo? Então, é muito importante. E teve, antes de dar a palavra para o Wagner, teve outra coisa que aconteceu no Brasil e os brasileiros não disseram nada. E eu não sei por que não disseram nada. O Ministério do Trabalho foi extinto. Acabaram com o Ministério do Trabalho. Eu sou um trabalhador. A maioria aqui também é. E por que nós deixamos o Ministério do Trabalho ser extinto? Tem alguma coisa errada, né? Nós agora, trabalhadores, obedecemos o Ministério da Economia. O Ministério da Economia, a prioridade dele não obrigatoriamente é o trabalhador. Eu sou favorável que exista o Ministério da Economia, antigamente chamado Ministério da Fazenda. Tem que existir mesmo. Mas precisa existir o Ministério do Trabalho, porque nós precisamos de um órgão forte que represente os interesses do trabalhador. Tanto patrões merecem também ter o seu sindicato patronal. Empregados, trabalhadores merecem ter a sua representatividade. Então, nós precisamos de sindicatos, nós precisamos de Ministério do Trabalho, porque sem eles nós ficamos fragilizados. Professor, mas é melhor que a gente tenha liberdade de negociar o nosso salário com o nosso patrão. Meu amigo, se for desse jeito, o mais forte sempre fala mais alto. Se não tiver nenhuma lei obrigando, o patrão vai te pagar o mínimo que ele puder. Não é porque ele seja ruim, não. É porque em tempos de crise, ele só vai seguir aquilo que a letra da lei manda. Somente empresas mais conscientes e mais fortes é que poderiam te dar uma condição melhor. Mas não se engane. É necessário esse equilíbrio de forças da sociedade. Então, o sindicato é importante. O Ministério do Trabalho é importante. Tem que existir. Qualquer governo sério apoia esses institutos, porque você precisa de algo maior do que você mesmo para te amparar. É justamente porque você não tem tempo de sair nas ruas todo dia, porque você trabalha, que tem o sindicato para te representar. É justamente porque você não tem a força governamental com você que existe o Ministério do Trabalho, que existia, né? Porque nós deixamos acabar. Nós permitimos e não dissemos nada que se acabasse o Ministério do Trabalho. Existe hoje a Secretaria do Trabalho, subordinada ao Ministério da Economia. O ministro da Economia manda atualmente na Secretaria do Trabalho. Antigamente, como era? Tinha o próprio ministro do Trabalho. Hoje não tem mais. Então, o trabalhador está numa situação penosa.
Tenha cuidado com isso. E aí não se trata de defender esquerda ou direita, partido A nem B. Se trata apenas de defender os interesses das categorias desse país. Porque, assim, tanto existe o trabalhador rico, como existe o trabalhador de classe média, como existe o trabalhador pobre. Exemplo de um trabalhador rico, o médico. O médico, normalmente, tem uma condição financeira boa, mas, mesmo assim, eles são trabalhadores. Tem que ter sindicato que proteja eles. Exemplo de trabalhador pobre, os estivadores. Tem que ter um sindicato, uma categoria, né, que represente a categoria deles. Um exemplo de uma classe profissional muito sofrida, os professores. Tem que ter um sindicato que defenda os professores. Certo? Como o nosso tempo está acabando aqui, eu vou encerrar essa transmissão. No retorno, o Wagner vai falar, vai ser o primeiro a falar, o Wagner Filho. Aí eu vou, e depois o Jaciel, eu vou encerrar a transmissão em 2 minutinhos, nós voltamos. Temos aula hoje até o meio-dia, até daqui a 2 minutos.